Boa noite, maravilhosas! Chegamos ao nosso 6º dia da série de lives Mães que Inspiram. E a nossa convidada super especial de hoje é a Rafaela Lima, uma super profissional, terapeuta, consteladora familiar, faz um trabalho lindo da maternidade sistêmica, é coach, mentora de mães e filhas. É uma profissional que eu tenho muita admiração, muito carinho. Ela é doce, ela é profissional, ela é competente. E eu sou uma eterna fã dessa profissional, que eu tive a honra de estar trazendo aqui hoje para falar com vocês desse tema tão importante. Será que a gente se cobra demais enquanto mães e mulheres? Então aproveite, convide as amigas, participe desse momento tão especial e esse tema que é tão importante para nós. A nossa convidada especial já está aqui, vou convidar para ela entrar e falar conosco desse tema tão importante que é: será que a gente se cobra tanto enquanto mãe, enquanto mulheres? Sejam todas muito bem-vindas. A Nanda tá aqui. Alô, tia Gena. Oi, tia Gena. Saudade de você. Sejam todas muito bem-vindas. Aproveita e coloca o aviãozinho. Convide as mamães, convide as amigas para participar desse bate-papo delicioso com essa mega profissional que é a Rafaela Lima, terapeuta, coach, mentora, que fala da maternidade aí, dessa parte, né, de mãe e filha de uma forma mais sistêmica. Também é consteladora familiar, então tem uma bagagem, uma jornada linda e que pode muito nos ensinar sobre essa nossa trajetória materna. Vou convidar nossa convidada Rafaela, querida, que sejam todas muito bem-vindas. Vai convidando aí as amigas, as mamães para participarem desse momento tão especial. Oi, Rafa, linda, querida, tudo bem? Tudo ótimo, Ai, boa boa noite para todos. noite! Que bom ter você aqui. Deixa eu só colocar aqui mais um negocinho para segurar, que ficou baixo, minha cabeça cortou. Peraí, aí. Seja muito bem-vinda, viu? Boa noite, estou muito feliz de você estar aqui, viu? Também fico muito feliz pelo convite, gratidão, viu? Prazer sempre estar com vocês. Ai, eu tava com saudade já de você tem tanto tempo, né? Desde a nossa formação, né? Pois Eu é, lembro muito de você como vocês mãe, somem, realmente um anjo. literalmente, está muito longe. Mas assim, é uma cidade que eu também gosto, que é Espírito Santo, né? Então eu adoro essa cidade, amo de paixão, sou fã deles. Então faz parte. Morar longe numa cidade que vale a pena faz muito parte. Eu gosto Você demais. tá E é um prazer morando estar aqui. agora em São Paulo ainda? Eu estou morando no interior do Rio, que é conhecido como Paracambi, e a minha cachorrinha tá começando a latir só porque tem gente no portão, gente. Ser mãe é É vida ter cachorro, real, ter um monte de vida coisa. real, faz parte. Pois é, pois é. E aí eu vim morar no interior do Rio, morava em Rio das Ostras, agora eu tô no interior do Rio, que é Paracambi. Uma cidade bem pequenininha, mas bem aconchegante, me acolhe bem, Ah, que sabe? gostoso. Isso é Então a importante, gente, né? A gente ser acolhido e se sentir bem. Acho que isso é fundamental, né? sim. E eu queria que as mamães que estão nos assistindo, que vai nos assistir depois, conhecessem essa profissional, essa mulher, essa mãe, essa profissional que eu admiro demais, que é super competente. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é a Rafaela Lima, quem é você enquanto mãe, mulher, profissional. Conta um pouquinho da sua jornada para as mamães te conhecerem. Vamos lá. Bom, eu tenho 41 anos, completei sábado, antes do Dia das Mães. Parabéns! Eu tenho, durante 22 anos, eu trabalhei com a área de enfermagem, com cuidados paliativos e com pacientes em estado terminal de câncer. Era um trabalho lindo que eu gostava demais, eu amava, mas chegou no limite que eu falei assim, já não dá mais para eu ir além, né? Ter tempo para cuidar das pessoas. Continuo com pacientes com cuidado de câncer, só que sou voluntária, não mais dentro de hospital, não faço parte disso, faço parte de uma ONG que eu ajudo como palestrante. Em 2017, que eu disse que eu não ia trabalhar mais como enfermeira, eu decidi ir fazer coach, né? Fui me especializar, fui
me aprofundar, então eu tenho especialização em coach, fiz até o master, hipnose ericksoniano, tenho 8 formações em inteligência emocional, tenho 8 formações em constelação familiar, sou terapeuta integrativa, reconhecida pela ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas. Trabalho hoje com constelação familiar, voltada para mãe e filha, e trabalho como mentora de mães, que é dentro da maternidade sistêmica, onde a gente olha a maternidade, a gente olha o sistema e a gente olha a mãe como filha também, né? Porque isso é muito importante. Então, quando a gente olha como filha, a gente olha o emocional. Então, eu trabalho com a maternidade sistêmica emocional, que abrange esses 3 lados, né? A maternidade, o sistema e o emocional da mãe, porque isso é importante. Não adianta a gente querer cuidar do filho, querer que o filho mude, querer que o filho seja aquela criança perfeita, porque não existe a perfeição, se nós não olhamos para os nossos traumas, se nós não curamos aquilo que está dentro da gente ferindo. E quem não faz isso acaba passando para os filhos e ferindo eles também. Então esse é o meu trabalho, que eu amo, né? Tenho paixão, a constelação caiu no meu colo assim de presente. E a maternidade veio através de eu ter 3 filhos e entender um pouquinho de cada e que eles são diferentes e que eles nunca vão ser igual a mim, ou igual ao pai, ou igual a quem quer que seja, porque cada um aqui tem a sua autonomia e tem o seu eu, cada um reconhece a sua essência e isso é fundamental. E eu acho interessante você trazer, né? Porque muitas vezes a gente pode olhar lá o que que é, né, maternidade sistêmica, né? Eu acho que é entender, trazer esse formato que você trouxe, entender que é todo um sistema, né? Quando a gente é mãe, por trás dessa mãe existe uma criança, existe uma mulher, existe uma filha, existe uma esposa. E se a gente realmente não trabalhar o todo, né, que é o sistema, né, de nada adianta a gente querer só cuidar dos filhos, né? Porque antes deles existe uma mulher que precisa ser cuidada, uma criança até mesmo ferida, né? Com tuas mágoas, com teus sofrimentos, com a tua relação não muito bem definida, realmente resolvida com a sua mãe, que traz reflexos para a nossa vida enquanto mulher, enquanto mães, né? Eu muitas vezes nos seus posts eu me trouxe muitas reflexões, né? Porque eu amo minha mãe, ela não está mais aqui entre nós, mas tem realmente algumas feridas que você tem que cuidar, né? E tem que ter um olhar, né? Porque a gente às vezes coloca a mãe como santa, como algo inatingível, que nunca fez nada de errado. E não, né? A gente entender que é o que você falou, nós não somos perfeitas e nem nossas mães foram. E que é preciso ressignificar muita coisa para a gente ter uma maternidade mais leve, né? Eu acho que é entender isso que você trouxe. A maternidade sistêmica, isso encaixou tão perfeito para mim quando eu li, e até quando eu me aprofundei mais, eu sempre acompanho teus posts, mas quando eu fui entender mais você, a Rafaela Lima, falar sobre esse tema, muitas vezes eu me sinto muito acolhida, assim, só com os teus posts, sabe? Me toca profundamente. Que bom. E aí a gente vê a importância, às vezes, de compartilhar com o outro e até mesmo de ajuda a um profissional, né? Porque olha toda a sua bagagem, toda a sua formação, todo o seu preparo, que pode nos auxiliar enquanto mães, né? Enquanto filhas, né? Enquanto mulheres. Eu acho muito bacana. E até aproveitando esse gancho, assim, eu queria te perguntar, qual a maneira, assim, que essa autocobrança, né, traz esse sofrimento para nossas vidas, porque a gente se cobra tanto com a perfeição, a gente se cobra tanto ser boa mãe, e assim, você acredita assim que essa autocobrança, de que forma essa autocobrança traz esse sofrimento para nossas vidas? Oi, Rose. Primeiro que a autocobrança vem lá da infância, né? Uma mãe que se cobra muito foi uma criança que foi cobrada pela sua mãe. Isso daí pode pegar e perguntar, como é que foi a sua infância? Ah, minha mãe cobrava muito que eu tinha que estar com a casa limpa, minha mãe cobrava que a minha casa, que eu tinha que estudar muito, minha mãe dizia que se eu não fosse bem no colégio, eu seria eu não seria igual ao fulano, então existe a comparação. E essa cobrança, ela vem de uma forma muito negativa. Antigamente a gente escutava assim, não, a mãe que é muito rígida forma filhos muito inteligentes, muito capazes.
Não existe isso. Mães muito rígidas traz problemas emocionais para filhos profundos. Porque a criança, enquanto é pequena, ela não tem como reagir de falar assim, mãe, para porque está me machucando. Até ali ela não entende que isso está ferindo ela. Comparação, dizer que ela tem que ser melhor, dizer que ela tem que ter notas boas, manter uma casa limpa, tudo isso acaba no futuro prejudicando. E você cresce como um adulto sendo cobrado por você mesmo. Então vamos dar um exemplo muito simples. Eu, quando criança, minha mãe exigia muito da casa limpa. A casa tinha que estar perfeita, a casa tinha que estar impecável. Ela tinha que chegar em casa, olhar para o chão e falar assim: tá brilhando. Se ela visse uma mancha, era o fim. E as frases que ela usava era: se faça uma vez para não ter que fazer duas vezes, porque eu só ensino uma vez só. E aquilo penetrou na minha cabeça que quando eu fui ter a minha família, veio a me prejudicar. E como veio a me prejudicar? Eu era uma pessoa que eu tinha que ter a casa perfeita, nada podia sair do lugar, não podia ver um copo fora do lugar. Eu dava faxina de segunda a segunda. A ponto do meu marido chegar em casa e falar assim: eu não consigo conversar com você porque você só está limpando, limpando, limpando. E isso veio à tona quando eu decidi mudar e entender por que que eu tinha esses comportamentos, né? Da minha casa ser igual uma casa de boneca. As pessoas falarem, Rafa, eu tenho até medo de sentar, porque tua casa é tão impecável. Olha o peso, Então, né? isso sim, é o peso, são as cobranças que eu tive lá atrás. Então, você imagina os adultos quando crescem e são cobrados na infância. Eles vão trabalhar e vão querer que seja tudo impecável. Se o chefe fala para ele assim, olha, eu acho que poderia fazer assim, o cara vai enlouquecer, a mãe vai surtar. Que ela fala assim, poxa, mas eu me dediquei, eu me doei demais e não saiu perfeito, eu tenho que fazer mais e mais e mais. E tem uma pesquisa, não feita no Brasil, mas tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos que comprova, mãe muito rígida, mãe que cobra muito do filho, traz sérios problemas no cérebro dessa criança. Então, existe pesquisa que comprova isso. Não é a Rafaela que está dizendo, existe essa pesquisa, existem esses estudos. O quanto que essas crianças se tornam neuróticas pela perfeição, sendo que nós não somos perfeitos e não vamos ser perfeitos. E nós temos limitações. Então, as cobranças nos filhos trazem sérios problemas emocionais, de insegurança, de incapacidade, de perfeição, né? Eles mesmos se autocobram, entende? Eles têm vergonha de errar, de ser chamado a atenção. Eles se acham os ilimitados, sabe? Tudo tem que ser tudo cronometrado. E isso acaba que foge as coisas da mão deles. Porque a gente não tem controle de nada. A gente tem controle só da nossa vida e muito mal, né? Então, imagina o que que isso não traz emocionalmente. Uma criança abalada emocionalmente, como se torna os prejuízos mais na fase adulta. É exatamente isso, né? Assim, eu vejo que até seria assim dentro das perguntas que a gente se propôs a falar sobre esse tema, realmente o peso da nossa infância para esse perfeccionismo, né? E a gente acredita que não, que só o fato de estar convivendo com outras pessoas, de ter outras interferências, isso não vai, isso vai melhorar. Mas a gente não consegue perceber o quanto que a gente constrói crenças na mente da criança que muitas vezes ele leva uma vida inteira sofrendo com isso e não consegue nem perceber. Porque nós aqui estamos tendo a oportunidade de ter essa troca, de abrir essa mente, de falar, ó, oh, você tem esse comportamento porque na sua infância a sua mãe ou seu pai tiveram esse comportamento com você. Mas a mãe, né, porque o peso da mãe ela é muito maior até nesse inserir, nesse criar, até pelo laço, pelo vínculo, que é muito maior mesmo é inegável isso, né? Vem do umbigo já, uma ligação muito maior, e a gente sabe que nós, quanto mães, temos uma responsabilidade muito grande, apesar dos pais também serem responsáveis. Então, assim, a gente entender que a gente, enquanto mãe, temos essa responsabilidade, temos que ter esse cuidado de como a gente educa nossos filhos, qual a forma que eu estou cobrando, qual a forma que eu ensino, e se olhar também, olhar para o outro, compartilhar informações, ler um pouco mais, se aprofundar,
Porque é exatamente isso. Quando a gente não tem a informação, a gente só replica padrões. E é o que a gente faz com os nossos filhos, a gente só replica, porque é o que foi ensinado. Você ensina o que você aprendeu, você dá o que você recebeu. Então você tende a repetir. Se você não busca informação, autoconhecimento, troca entre mães, não se permite um momento como esse, você vai carregar o peso de que você teve da sua infância e vai replicar para os teus filhos vão aplicar para os teus netos e assim vai e não quebra esses padrões, eles vão ser repetidos. E é um peso, né? E é muito cansativo, né? Você está trazendo aqui da casa, É, mas tem gente que leva para o trabalho, para a vida, para tudo, né? Esse perfeccionismo em excesso, né? Que é cansativo, né, Rafa? muito cansativo. E muitas das vezes essa cobrança vem desde o útero, vem desde lá da concepção, sabe? Que a mãe vira e fala assim: não, eu vou ter aquele filho porque ele vai ser o meu companheiro, ele vai estar comigo, ele vai me proteger. E a criança vai sentindo aquelas emoções, a criança vai sentindo tudo aquilo que a mãe vai depositando nele. E quando a mãe cresce, quando o bebê nasce, o filho fica como? Não, eu tenho que proteger minha mãe porque eu tenho que estar ao lado dela. E aí vem aquele peso do ter, né? Eu tenho que, gente, tem nada. O ter é obrigação. Tudo que você faz com obrigação se torna um peso. Não tem a leveza de você fazer com amor, não tem o prazer de você fazer. Então, até mesmo na gestação, na concepção, é preciso ter essa consciência. Será que o meu filho que está aqui dentro, ele tem alguma obrigação comigo? Porque a gente começa a se cobrar até nisso. Ah, o meu filho vai ser meu. O meu filho vai estar comigo o tempo todo. O meu filho vai estar assim, porque a mãe talvez não tenha dado aquele amor, aquele carinho para ela e ela começa a ter a cobrança em cima do filho. Por que, que o meu filho não está o tempo todo comigo? Por que, que meu filho não é carinhoso comigo? Por que, que meu filho não está comigo? E aí começa a cobrança em cima da criança, e começa a cobrança, e começa a cobrança. E isso não é só agora, vem desde lá de trás, né? Que nos nossos avós, nossos tataravós, cobravam demais dos filhos mais velhos. Que eles tinham que cuidar dos irmãos para que eles pudessem ir trabalhar. Então, isso vem lá de trás, a cobrança, né? Porque a mãe tem que dar conta de tudo. A mãe tem que dar conta no trabalho, a mãe tem que dar conta na casa, a mãe tem que manter os filhos limpos, a mãe tem que chegar em casa, o marido tem que chegar em casa, a mãe tem que estar com a janta pronta, né? A mãe não pode comprar comida fora. Eu atendo muitas mães que falam, Rafaela, quando eu falo assim pro meu marido, eu preciso de um descanso, ele fala que eu não faço nada dentro de casa. Mentira! O trabalho da mãe não que o pai não trabalhe, mas o trabalho da mãe é mental. Porque a mãe se cobra ao nível de que a roupa tem que estar muito bem lavada e passada, o guarda-roupa arrumado, comida pronta na hora, os filhos têm que estar arrumadinhos, os filhos têm que estar saudáveis, mas em momento algum ela para olhar que essa cobrança está fazendo mal a ela, está prejudicando a ela, porque nós não somos Mulher Maravilha, nós não damos contas de tudo. Vai ter dia que a casa vai estar bagunçada, eu sinto muito que a minha casa vai estar bagunçada, mas eu não vou limpar, eu não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou deixar de estar com os meus filhos, porque eu tenho que limpar a casa, né? Então essas cobranças é que nós precisamos olhar. Da onde vêm essas cobranças? Quem exigia que a casa tinha que estar limpa? Quem exigia que você tinha que estar ali cuidando dos filhos certinho, bonitinho? E aí, quando a gente dá de cara com as coisas lá de trás, a gente pega e fala assim: opa, essa cobrança não é minha, essa cobrança é da minha mãe. Então, na visão da minha mãe, ela achava que eu tinha que ser perfeita. A minha visão é outra. A minha casa vai estar bagunçada? Vai ter roupa no sofá, porque eu acabei de tirar do varal. Vai ter meus filhos que vão tomar banho mais tarde. Ah, hoje eu não consegui fazer almoço, eu vou ligar para quentinho e vou falar, por favor, entrega, porque eu não tive como fazer. E para mim tá tudo bem, sabe? Senão eu que vou enlouquecer de querer tudo pronto. Então a cobrança, ela te traz um peso muito grande e um desgaste emocional muito profundo. Por isso que muitas mãezinhas não estão suportando lidar com os trabalhos de casa, porque a cobrança está vindo não só internamente, mas externamente. E isso é tão louco, né? Você trazer isso, estou trazendo até para uma realidade hoje, né?
Eu coloquei como rotina na minha casa que toda segunda-feira é o dia que eu vou arrumar a casa, né? Isso eu coloquei como rotina e coloquei lá de forma de organização, planejamento. E hoje foi um dia típico que eu não fiz isso. Mas é tão louco que você se permite não fazer, mas você passa por um lugar que está bagunçado e você fala, nossa, eu devia ter arrumado. Aí você volta de novo, ai, será que eu arrumo? Será que eu arrumo? Não, mas eu tenho tantas outras coisas para fazer, não, deixa para depois. E você vê o seguinte, olha o nível de cobrança que a gente tem. Porque a gente se condiciona que você tem que fazer aquilo em determinado dia, e se você não faz, você se sente a pior pessoa do mundo, e não é. E outra coisa, sabe, pior ainda, parece que a tua rotina não anda direito, porque você saiu do que você planejou. Mas é o nível de cobrança Faço que a gente medicinal, faz, que é muito grande. E a gente tem que entender não faço mais não. exatamente, a gente entender que está tudo bem. Eu acho que sim, a organização é fundamental, planejar é fundamental. A gente entender que a gente tem uma responsabilidade, sim, sobre a rotina dos nossos filhos, que acaba caindo mais sobre nós, né? No meu caso, que é eu e a Maria, então eu tenho que levá-la na escola, eu tenho que buscar, e são horários inegociáveis, eu tenho que levar. Mas tem outras Isso situações aí. que o almoço. Hoje eu não quis fazer almoço porque eu tinha atendimento, tinha live, tinha rotina nova de voltar para a aula, enfim. E eu não quis fazer almoço, fui comprar almoço. Então, coisas que eu consigo sair fora da minha rotina e que consigo me permitir isso, que é algo que é negociável, que é tipo, comprar uma comida, é negociável. Levar a Maria na escola, no meu caso, não é, eu tenho que levar. Então, a gente atender esses nossos quando a gente perceber que a gente não consegue, e entender que está tudo bem. E encontrar alternativas para se encaixar nesse está tudo bem. Né? Até a Simara falou assim, estou me sentindo assim também. É uma coisa muito louca isso, né, Sil? Você que é super organizada. A Simara é uma profissional incrível, trabalha com organização, planejamento, ela trabalha com homeschool, com os filhos, é pedagoga maravilhosa também, admirável o trabalho dela. E olha que louco, né? É o que você está falando, a gente se cobra tanto ao nível de quando a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente não sabe nem o próximo passo, quando você sai daquela rotina, né? É muito louco isso, né, Rafa? É muito. Por exemplo, ontem a gente tinha programado um almoço tranquilo do Dia das Mães. Tranquilo, a gente já tinha preparado tudo. Eu estava preparando um vídeo do Dia das Mães para soltar quando eu recebi uma ligação do meu cunhado. A minha mãe está passando mal. O nosso Dia das Mães foi dentro do Pro Cardíaco em Botafogo, aqui no Rio. Pode, né? Sim, a minha rotina foi: meu cunhado ficou com os meus 3 filhos, buscou comida. Falei, tá, tchau, tá tudo perfeito. Botei um biscoito na bolsa, água, meu marido fez a mesma coisa. Fomos pro hospital. Agora, se eu entro na neurose de que tem que sair tudo perfeito e isso foge do meu contexto, foge das minhas mãos, eu enlouqueceria ontem. Eu ia surtar ontem, porque eu ia falar assim, como assim eu planejei o almoço todinho e do nada acontece isso? Então não é do nada, tudo tem uma explicação. Não deu para limpar a cozinha, a casa hoje, tá tudo bem. Quando eu passo por um lugar que está bagunçado, eu nem olho mais. Eu deu tempo, se deu tempo para arrumar, deu. Se não deu, eu vou viver, porque no momento que nós estamos vivendo, onde a gente não sabe o dia de amanhã, que a gente não pode programar nada para amanhã, eu não tenho como ficar me cobrando, porque se eu começo a me cobrar, da minha casa tem que estar limpa, da minha casa tem que estar perfeita, ou dos meus filhos tem que estar de banho tomado, tudo arrumadinho, eu não vou viver. Eu vou viver numa cobrança que não era minha, e que pertence à minha mãe, que pertence à minha avó, à minha bisavó, e que ela exigia isso, não eu. Entende? Eu tenho uma outra visão a partir do momento em que eu entendo isso. Ah, vou receber visita. Aí sim, eu me preocupo em deixar a casa mais arrumadinha, mais escondendo as coisas. Eu vou escondendo mesmo. Aonde eu sei que as visitas não vão, eu pego e vou entulhando, depois eu guardo. Antigamente não, eu tinha que dar faxina do teto ao chão para a pessoa chegar e minha casa tá perfeita. E a pessoa nem olhava, vou dizer, a pessoa não estava nem aí. Ah, eu acho que Então são essas coisas que a gente precisa observar. você trouxe um ponto muito importante, né? Além dessa cobrança que a gente já se cobra muito e que a gente carrega esse peso por repetir padrões, né? Às vezes por falta de conhecimento, até mesmo por eu não entender e ter esse olhar, né? Que a gente traz isso muito forte dos nossos ancestrais, e principalmente da nossa mãe.
o olhar do outro, né? A gente se preocupar com o olhar do outro. O que que o outro vai pensar se minha casa não estiver arrumada? O que que o outro vai pensar se meu filho não tiver tomado banho ainda? O que que o outro vai pensar se eu não levei meu filho na escola hoje? Então, a gente, além do peso que a gente já carrega, uma cobrança nossa, do que tem que estar tudo perfeito, que a gente tem que dar conta de tudo, né? E eu não sei de onde a gente tira isso, da onde a gente já sabe, a gente está investigando, quando a gente investiga, a gente sabe, mas no primeiro momento, naquele caos, a gente não sabe de onde vem. E também o peso do que o outro vai pensar. Então, a gente tem cobrança de todos os lados. A cobrança dentro de casa, fora de casa, dentro do que a gente sente, do que o outro fala. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Com o que a gente carrega nosso, com o que a gente carrega do outro, qual o impacto que a opinião do outro tem na nossa vida, qual o impacto que o comportamento da minha mãe, das outras pessoas que vieram antes de mim tem na minha vida, e o que eu posso fazer hoje para ressignificar isso e quebrar esses padrões, né? E trazer a responsabilidade do que eu posso fazer diferente do que antes a minha mãe fazia ou minha mãe me ensinava. Tem até aqui que o Fernando está falando, essa cobrança não é só nossa, essa cobrança vem do outro também, porque as pessoas falam mesmo. E ó, se deixar falar Eu mesmo, deixo né? falar. Deixa falar, porque ninguém está no seu dia a dia dentro da sua vida para saber o que você faz, deixa de fazer, né? Só a gente sabe realmente a norma. Já me, per... já me perturbei muito com isso, sinceramente, Fernanda. Já me preocupei, já fiquei descabelada, já fiquei sem dormir, já chorei, porque as pessoas falavam. Primeiro, porque falavam que eu não sou uma pessoa de sair maquiada na rua e sair arrumada. A Diana me conheceu arrumada, pensava, no treinamento eu tinha que estar arrumada. Mas no dia a dia eu saio de calça jeans, blusa e tênis, ou sapatilha, o cabelo preso. Eu não saio maquiada. Então as pessoas falavam muito que eu não saía arrumada, que eu saía toda relaxada, e isso me incomodava. A partir do momento que eu entendi que quando a pessoa começa a me agredir verbalmente, começa a me ofender verbalmente, aquilo não é meu, aquilo é dela, não me atinge mais. Ah, mas o seu filho não tomou banho, seu filho está descabelado. E daí que ele está descabelado? É o jeito dele, ele não tomou banho porque não deu tempo. Dormiu sem tomar banho hoje. Ele vai morrer por causa disso? Não, ele vai morrer se ele ficar com fome. Fome ele não vai ficar, mas eu dormi, cheguei tarde. Ontem um deles não tomaram banho e tá tudo bem. Hoje eles tomam banho e lavam e tá limpinho. Então o que o outro vai falar é o outro. Eu já não entro mais nessa, porque se eu pegar o que o outro pensa de mim, o que o outro acha que eu sou mãe, como mãe, eu me lasco, né? Eu escutei durante muito tempo a minha mãe falando que eu não era boa mãe. Você não é e falava para os meus filhos, você não é boa mãe, porque você é assim, porque você é assada. Eu falei, tá, mas ela tá falando, não é de mim, ela tá falando dela. Então aquilo já não me ataca mais. Então quando ela diz assim, você não é uma boa mãe, não é a Rafaela, e sim a minha mãe que não é uma boa mãe, na visão dela. Só que é muito fácil apontar o dedo para mim. Não olhar os meus 3 dedos dizendo assim, você está falando de você. Então observa se o que o outro está falando está te afetando. E deixa falar, porque falar todo mundo pode falar, entendeu? Eu não me abalo com isso mais não. Eu acho que é um ponto super importante que você trouxe. E assim, eu também sou uma pessoa, eu gosto de me maquiar e tudo, mas eu sou uma pessoa muito livre, assim, na minha forma de vestir, da minha forma de andar, das minhas escolhas. Eu sou realmente totalmente fora do padrão de muitas coisas. E eu já recebi muitas críticas por ser assim, né? E às vezes rotulo, inclusive, ela é doidinha. E isso me incomodava muito, porque, por que doidinha? Porque eu faço as minhas escolhas e eu não me preocupo com o que você vai pensar, mas eu não deixo de cumprir com minhas obrigações como mãe, como pessoa. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, eu tenho os meus valores, eu honro o que eu faço, o que eu falo. Então, assim, por que rotulam você ou doidinha, ou exagerada, ou uma mãe neurótica, ou uma mãe que também eu acho que é isso, né? Os rótulos, né, que as pessoas criam sobre nós, não é exatamente nós, é o que ele é. Eu acho que é essa atenção que a gente precisa ter, né? E se você está confortável e se você está feliz, ótimo. Mas se isso também te incomodar em alguma coisa, vale a reflexão, vale parar um momento. Se aquilo ainda te incomoda, te faz chorar, te faz paralisar, ou te faz fazer só porque o outro quer que faça, vale você refletir.
E você precisa talvez trabalhar alguma coisa dentro de você para que você não dê mais esse peso, esse valor, essa importância para o que essa outra pessoa está falando. Porque quando você entende que o que ela está falando não é sobre você, sim sobre ela, e aquilo não te afeta, não te chateia, não atrapalha o teu dia, aí ótimo, vida que segue. Mas se isso te incomodar, te deixar fora do teu eixo, te faz ficar deprimida, te faz te auto-cobrar mais ainda, te auto-sabotar, aí vale refletir, né, Rafa? É até isso que eu queria falar contigo. Qual é a maneira que a gente tem para ressignificar esse comportamento repetitivo que traz tantos danos para nós, e esse comportamento que quando o outro traz algo de opinião dele, ainda interfere em mim, e isso me magoa e não deixa eu avançar. Primeiro tem que olhar lá atrás, igual a Fernanda agora falou, que a mãe dela não era assim e ela não consegue relaxar como mãe. Primeiro ela se perguntar quem na infância, porque isso aí vem traumas de criança. É a criança que tá, você tá lá na criança ainda. Quem na sua infância, quem em alguma fase da sua vida falava coisas que te magoavam, que hoje, quando alguém fala, libera gatilhos? Porque isso são gatilhos, né? Igual, você é feia, você é burra, você é doidinha, são rótulos que vêm lá na infância, que vêm lá de quando você era criança. Quem falava isso para você? Quem começou a te rotular? Quem botou máscaras em você? Porque quando a gente era da infância, tinha mania de falar assim: nossa, mas ela é maluquinha, nossa, mas ela é feinha, nossa, ela tem perna torta. São vários rótulos. Então, quando a gente vem para a fase da fase adulta, a gente começa a usar esses rótulos. E aí, se alguém chega e te ofende, o seu gatilho tá ligado. Então, ele começa, vamos liberar todas as falas que vieram lá da sua infância. Você começa a lembrar. Ah, porque eu era assim, porque eu era assim. E você começa a chorar, só que você não sabe de onde vem. Então, a dica é, começa a buscar lá de trás, né? E eu faço o seguinte, pega uma folha de papel, várias folhas de papel ofício, com um lápis, e começa a escrever a sua infância. Como foi a sua infância? O que falaram para você? Quais os rótulos que te davam? Quais os apelidos que davam para você? Né? Quem cobrava tanto você? Porque às vezes pode não ser a mãe, mas pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser o pai, pode ser a ausência de um deles. E aí essa criança precisa que a mãe olhe para ela, então ela começa a fazer autocobranças para ser uma mãe perfeita. Isso tem muito. Né? Já que a minha mãe não me vê, já que minha mãe não me aceita, ou que minha mãe me rejeita, isso a criança pode sentir também, a mãe pode não ter esse sentimento, e aí ela começa a liberar esses gatilhos, né? Eu tenho que cobrar, eu tenho que fazer, aquela pessoa que falou comigo tá me machucando, e quando você vai olhar lá atrás, é a sua criança interior, e a criança tá ferida, e aí você precisa acolher essa criança, e quando eu digo acolher, é acolher mesmo, é voltar lá na idade que foi machucado, que foi falado, olhar para essa criança e começar um trabalho. E o trabalho com a criança interior não é de um dia para o outro. Eu vejo muita gente falando, de um dia para o outro você cura a sua criança interior. Não cura, assim. São anos para você curar. Primeiro você vai mexendo cada ferida. Começa lá em cima, para depois você aprofundar. Porque se você for no mais profundo, você pode não aguentar. Você pode não sustentar o que vem para você. Porque o nosso inconsciente ele é muito inteligente. E ele guarda memórias que você ainda não está preparada para mexer. Mas no momento certo ele começa a liberar emoções, ele começa a liberar palavras que vão te machucar. Isso são sinais de que você precisa olhar para algo dentro de você e precisa começar a cicatrizar. Não passar mertiolate e colocar band-aid. Não. Tem que ir lá mesmo, pegar a espátula, cavar, cavar, cavar e depois vir fechando até chegar na superfície e você está curado. São passos bem pequenos, mas muito importantes para que você entenda, né? Por que isso mexe com você? E muitas vezes a gente precisa entender que é um processo que sozinho a gente não consegue, né? Muitas vezes a gente precisa de apoio mesmo, às vezes uma terapia, às vezes uma constelação, às vezes um psicólogo, porque muitas vezes a gente leva, hoje em dia, com as informações, né, com as formações, escuta muito falar, tem que viver a sua criança interior, tem que cuidar da sua criança interior.
Mas muitas pessoas não fazem ideia do peso e da importância que tem quando é falado sobre isso, né? Muitas pessoas levam na brincadeira, resgate a criança interior e acham que a criança interior é só porque quando você fala criança, você vê o quê? Leveza, doçura, coisas boas, brincadeiras, alegrias. Mas e o outro lado, né? A criança realmente que está naquele momento que está se descobrindo, que está descobrindo as emoções, que está descobrindo quem ela é, se ela pode confiar nela mesma, se as pessoas vão confiar nela, se ela já se sente segura, é algo novo, se ela vai sentir medo ou não. Então tem a sombra e a luz dessa criança, né? Dessa criança ferida, mesmo adulta, mas tem. Então ter esse cuidado desse resgate, desse olhar, e quando for se aprofundar, se perceber que é algo que te tira do eixo, que aquilo você não consegue sustentar sozinho, pedir ajuda e pedir mesmo. Porque muitas vezes vem processos de depressão de forma inconsciente, às vezes, por não saber o que está causando aquilo, e às vezes é tão profundo que você só percebe quando alguém fala alguma coisa, aquele gatilho é acionado, e você se vê num dia que você estava. Um dia você está bem, no dia seguinte você está péssima, parece que o mundo acabou depois de ter ouvido alguma coisa. Então, vale ter esse carinho, esse cuidado e ter essa percepção. Por isso que a busca, né, constante, né, Rafa? A gente, enquanto mãe e mulher, hoje com mais instruções, mais informação, temos que buscar cada vez mais o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento até nessa hora a gente consegue discernir se vai escolher caminhar sozinho, descobrir essa criança interior sozinha e ressignificar e tá tudo bem, conseguir, virei a página, a vida que segue, não vou repetir com meus filhos, ou não, eu não consigo sozinha, preciso de ajuda, vou procurar alguém que me auxilie, alguém que tenha competência para me ajudar nisso, para que eu possa curar essa criança interior, para que eu possa ser uma mulher mais segura, uma mãe mais segura e meu filho ter uma criança mais segura. Porque é reflexo, é assim, repetição, não tem jeito. Se a gente não ressignificar, não cuidar, Sim. os padrões vão sendo repetidos. São espelhamentos, né? Nós somos espelhos dos nossos pais, principalmente da mãe. A mãe é a primeira conexão. Ah, mas como assim? É a primeira conexão. Primeira coisa que o filho vai se conectar, que o filho vai sentir é com a mãe. Então, se a mãe não tem essa conexão com o filho dentro da barriga, quando o filho sai, o filho vai sentir, o filho vai reagir. E aí os outros falam assim, mas por que a criança chora tanto quando nasce? Não é cólica, não é isso. É porque a mãe não aceita aquela criança. A criança já sente que a mãe rejeita ela, então ela chora, ela se conecta, porque a mãe, e isso tem pesquisa na psicologia pré e perinatal, não é invenção, isso é estudo, eu já estudei sobre isso, já fiz um curso sobre isso, e isso explica, vem lá da concepção, o nível de conexão que nós mães temos é tão profundo, que é por isso que quando o filho está lá no Japão, vamos dizer, a mãe começa a sentir que o filho não está bem. Porque é uma conexão cerebral. A conexão vem nesses neurônios, vem tudo. Isso tem estudos. Eu estava estudando sobre ontem até sobre isso. E tem fundamento essas coisas. Como que uma mãe pode sentir que o filho não está bem? Como que a mãe pode entender o choro de um bebê, se é mamadeira, se é cocô, se é dor? São conexões. Né? O filho transmite. Então a mãe, se ela quer ser uma mãe boa, uma mãe perfeita, que eu digo, aos olhos do seu filho, porque não existe a perfeição, é a mãe que vai errar, é a mãe que vai aprender com a criança, é a mãe que vai ensinar a ele o pouco que ela sabe, porque é o filho que nos ensina. Comece a olhar para você e a se curar. Ah, eu quero ser mãe. Então olha se você não tem trauma, porque todo mundo tem. Todo mundo é traumatizado em alguma fase da sua vida. E quando a gente fala muito da criança interior, são as suas emoções, são os seus sentimentos. Como é que eles estão hoje? Eles estão bem ou eles estão mal? Será que você está com um sentimento que você consegue lidar com uma criança, principalmente nessa pandemia, onde as crianças estão apresentando quadro de ansiedade, quadro de depressão? Como que tá? Porque eles não foram ensinados a ficarem numa redoma. Eles foram ensinados a ir para o mundo, a brincar no colégio, a brigar com um coleguinha, né, a comer a merenda do outro, a puxar o cabelo de um, a catar o lápis, a tacar a borracha. E quando se vem dentro de casa, aquilo pira a cabeça de uma criança.
Será que a mãe que tem um trauma e que não consegue lidar com isso, consegue lidar com essa criança? Consegue perceber o choro da criança pedindo socorro porque está com uma ansiedade que não sabe de onde está vindo? Porque a criança não consegue dizer, mãe, ó, eu estou com uma coisa no coração aqui que eu não estou conseguindo. A mãe tem que ter essa percepção. Como que a mãe vai ter essa percepção? Olhando para essa criança e entendendo as suas emoções. E só vai conseguir se ela conhecer as emoções dela. Se conhecer profundamente, porque senão ela não vai, né? E pode observar, a criança que tem muita ansiedade, a mãe está com ansiedade também. E é o espelhamento, existe essa conexão. Por que meu filho está tão inquieto? Por que meu filho está comendo muito? Por que meu filho não dorme direito? Olha para a mãe. Como que a mãe está? Ah, a mãe está inquieta, a mãe não consegue comer direito, a mãe está... É a mãe. Então é o espelhamento. O que você quer espelhar para o teu filho? Né? Coisas boas ou coisas ruins? A gente tem o livre-arbítrio. A gente pode fazer diferente daquilo que os nossos pais fizeram com a gente. Eu faço diferente. Eu também. Principalmente em relação à minha mãe. Eu acho que até um ponto que eu queria até puxar esse gancho contigo, em relação, quando se tem uma relação ainda mal resolvida com a mãe. Quando tem esse estreitamento ainda, o que você traz, assim, para que essa relação, ela, independente da mãe estar em vida ou não, você acredita que resolver esse assunto dessa forma como a mãe te tratou, ou a mágoa que você tem com a tua mãe, ou os padrões que você não quer repetir dela, mas você acaba repetindo porque você não consegue quebrar esse ciclo, né? E ao mesmo tempo você não sabe fazer de outro jeito. Existe uma maneira, assim, de que essa relação, independente da mãe em vida ou não, possa ser ressignificada e ser acolhida de uma forma que traga mais tranquilidade e conforto para a nossa maternidade, mãe? Nesse caso, enquanto filha e mãe, Sim. e para o nosso filho, né? Existem várias ferramentas. Uma delas é a constelação, para você olhar para a tua mãe. Lembrando que a constelação ela não cura, ela te auxilia a ampliar a sua visão e você ter noção da história da sua mãe. Mas o fundamental, e eu falo isso para todas as pessoas que eu atendo, é que, primeiro, que a gente não perdoa pai e mãe, né? Rafa, como assim não perdoa pai e mãe? Não. Não vem com essa história, mãe, eu te perdoo por tudo que você me fez. Por quê? Porque você se torna muito superior a eles. E eles ficam submissos. Então é assim, a madrasta e a Branca e a Cinderela. Então a madrasta era aquela bruxa horrorosa e a Cinderela era aquela pessoa linda e maravilhosa, amorosa. Então ela perdoou a madrasta. Isso não existe, isso é um conto de fada. Porque se você faz isso com a sua mãe, você mostra que você é muito boazinha e consegue liberar a sua mãe por tudo que ela fez. E a sua mãe é a bruxa má, né? Então, quais são os processos que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que entender que pai e mãe são grandes e nós somos pequenos. Isso não muda. Isso a gente não vai mudar nunca. Eles sempre são maiores do que a gente. Segundo, não perdoar pai e mãe. A gente tem que aceitar eles do jeito que eles são. Minha mãe é narcisista, minha mãe é tóxica, minha mãe me abandonou, minha mãe me rejeitou. Ok, eu entendo a sua dor, não estou dizendo aqui que sua mãe é perfeita, mas você pode fazer diferente e olhar de outra forma. Vamos mexer nessa ferida, vamos olhar para essa rejeição, vamos olhar para esse abandono, para essa mãe que é narcisista e entender que ela também tem uma dor. Porque atrás da história da mãe existe um contexto. E qual é o contexto dessa mãe? Muitas das vezes, uma mãe que abandona, uma mãe que rejeita, foi uma mãe que foi abandonada e rejeitada por sua mãe. Então, sim, a gente tem como olhar para essa mãe, mesmo que ela não esteja em vida. Lógico que tem casos e casos. Uma mãe narcisista, ela tem um transtorno. E esse transtorno destrói a vida de um filho de mãe narcisista. Aí tem que ter um acompanhamento. Além, você pode fazer várias terapias, mas você precisa ter um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque em muitos dos casos, a profundidade desses traumas é necessário que tome remédio, que vai para um psiquiatra, e aí o psicólogo precisa encaminhar. Se é uma mãe narcisista e você já vem trabalhando com psicólogo, você pode fazer terapias, mentorias, você pode fazer uma constelação e vai começando a mexer o seu sistema, né? Colocando cada um no seu lugar.
que que acontece? Às vezes você tem tanto ódio da sua mãe, tanto ódio da sua mãe, que você se coloca na frente dela e você se torna a mãe dela. Então eu mando na minha mãe, a minha mãe tem que fazer aquilo que eu quero, e começa aquele embate. E quando a gente vai ver, a filha está na frente da mãe. E aí ela se torna a mãe da mãe. Lembre-se que a mãe, antes de ser nossa mãe, ela também é filha. E como foi a sua avó com a sua mãe? Né? A minha história da minha mãe era de uma avó alcoólatra. Que minha mãe catava minha avó no meio da rua e levava para casa. Minha avó morreu depois de um coma alcoólico. Então, minha mãe, com 14, 15 anos, teve que sair de casa para trabalhar e ajudar o meu avô a sustentar 11 filhos. Não estudou, sonhava em estudar, sonhava em ser alguém. E apanhava muito. Minha mãe tem marcas no braço de surras e de queimadura de ferro. Então, qual é o espelhamento que ela tem da minha avó? Né? Então, eu tenho que bater, eu tenho que fazer para que as minhas filhas me respeitem, para que as minhas filhas aprendam a ser alguém na vida. Né? Então, você tem trauma? Tem. Estou tratando tem 5 anos. Ainda tem muito? Tem muito. Mas hoje eu olho para minha mãe e eu entendo. Beleza, essa é a sua dor, não é a minha. Mas não é de um dia para o outro, viu, Di? Não é, gente. Não adianta vocês pegarem a minha fala e falar, então eu vou fazer isso. Não. Vamos com calma, vamos com cautela. Tem muitos pacientes, tem muitos clientes meus que eu indico para psicologia e a psicóloga vem me acompanhando porque são traumas que vêm na alma, né? A mãe, ela pode tanto levantar um filho como ela pode destruir um filho. A importância da figura materna é muito forte. Exatamente isso que eu ia te falar, o peso que nós temos, né? Eu acho que nesse processo, quando a gente entende essa relação, né? Eu acho que, por mais que se tenha realmente mágoa, quando a gente fala, e quem está vivendo sabe exatamente qual é a tua mágoa, e qual é o peso, e qual é o tamanho. Não existe uma comparação de quem é mais e quem é menos. Cada um tem a sua dor, cada um sabe o peso, o impacto que isso tem na sua vida. O que a gente não pode é deixar que isso traga realmente cobranças e um nível de perfeccionismo exagerado, ou que realmente a gente viva uma vida que não é nossa para se enquadrar nos padrões que são impostos, ou para se enquadrar no que o outro quer, ou o que a minha mãe acha, ou o que o meu pai acha. Existe um respeito, sim, existe um honrar, né, pai e mãe, que eu acredito muito nisso também, independente dos fatos, independente das mágoas, eu acredito muito nisso, sim, até que para que a gente possa ensinar isso aos nossos filhos, né, como você falou, o espelhamento, né, o que eu quero para o meu filho. E olha o tamanho do peso que nós temos e a responsabilidade de educá-los de uma forma diferente. Porque eu acho que quando a gente entende que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e que nós, enquanto adultos, podemos fazer escolhas diferentes, que por mais doloroso que seja o processo de autoconhecimento, de cura, de ressignificação, de perdão consigo mesmo, às vezes o perdão é para a gente, não é para o outro, né? E é um processo doloroso, é um processo demorado, pode durar anos, talvez com um acompanhamento, talvez dure menos, em alguns momentos você vai estar curado, mas vai ter talvez as recaídas, né? Porque os filhos crescem, então vem gatilhos diferentes, né? Das fases dos filhos. Enquanto é criança é um gatilho, enquanto é jovem é outro, quando é adulto é outro. Então a gente está sempre nessa busca e nessa permissão de se conhecer. Eu acho que a gente só tem que se colocar num lugar de parar de se cobrar em excesso, se acolher com mais carinho, se respeitar, se olhar e olhar antes de mãe, eu sou mulher, antes de mãe, eu sou filha, antes de filho, né? O que que minha mãe foi, o que que minha avó foi, o que que a minha herança para trás, diante de ser filha, vem, né? Porque a gente carrega tudo isso. Por mais que a gente não dê atenção a isso, a gente carrega. Primeiro na nossa genética, no que vem dos nossos ancestrais, da nossa vida, e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai melhorando, e a gente tem uma expectativa que nossos filhos cada vez mais evoluam com tudo isso. E vai diminuindo esse peso de carregar toda essa bagagem lá de trás, né, que nossos ancestrais trazem. À medida que vai avançando as gerações, isso vai pesando menos, né? Eu acredito que, no meu caso, por exemplo, uma geração da Maria, ela já vai carregar muito menos peso, porque a forma como eu educo ela já é completamente diferente que a minha mãe me educava. Talvez ainda repita alguns padrões, talvez o meu pai, algumas coisas, mas muitas, muitas coisas eu já ressignifiquei, porque eu acredito muito
Acredito muito mesmo. Isso é até algo que às vezes eu e meu pai a gente bate de frente. Inclusive, ontem foi um dia que a gente bateu de frente. Que eu acredito muito que nós somos únicos e exclusivos responsáveis pelas nossas escolhas e o que eu posso fazer diferente. Pode quebrar a cara, pode dar errado, mas você tem a escolha de fazer diferente. Eu não preciso repetir os padrões, né? Eu acho que tirar esse peso, Autoresponsabilidade. né? E tirar esse peso e essa culpa fica muito mais leve e você passa a educar o seu filho também de uma forma mais leve. E você consegue entender melhor os Com certeza. sinais, né, Rafa? Porque, igual você falou, os filhos, eles dão sinais. Mas a gente não percebe, porque nem a gente se conhece. Muito para conhecer o filho, né, nas suas necessidades. Eu acho que quando a gente se cura, a gente consegue entender a dor do nosso filho e fazer diferente com eles, né? Não sei se faz sentido isso, né? Dentro do seu olhar também. É bom a gente se autoconhecer. Se você se autoconhece, você consegue conhecer suas emoções, seus sentimentos, positivos e negativos, você consegue ver na maternidade a sombra. Porque muita gente, quando vai falar da maternidade, coloca muitas flores na maternidade. Que a maternidade é isso, que a maternidade é aquilo. Mentira! Mentira! A mãe que nunca se descabelou com o filho, pelo amor de Deus, me ensina, porque olha, tem dia que nem eu com a minha. Que nem eu com a minha santa sabedoria, né? E eu acho muito pouca perante muitas pessoas que eu conheço. Tem hora que você perde a sua grande paciência e tá tudo bem. Então, assim, a maternidade tem a sombra dela. E as pessoas não falam da sombra da maternidade. Né? Uma mulher que acabou de ganhar o filho, ela tem o seu corpo como? Ela tem o seu corpo bonitinho, lindo, maravilhoso, igual era antes? Tem nada. Sabe? Tem uma barriga aberta, tem cortes, tem suturas, tem o peito que dói, tem o peito que jorra leite, você não consegue tomar um banho direito, você não consegue fazer suas necessidades e você não vai conseguir para a vida inteira. Porque sempre vai ter um do seu lado sentado no chão. Aqui são três. Eu entro para tomar banho, vem um, depois vem outro, depois vem o outro. E aí fala assim, mãe, você vai acabar logo? Não, deixa eu tomar o meu banho. Eu tenho que me trancar no banheiro às vezes. E ficam batendo na porta, a mãe e o pai dentro de casa. Então, assim, essa é a maternidade que tem as sombras. Sabe, você não vai dormir direito a noite inteira? Não vai mais, você vai dormir por o pouco que você consegue, porque você vai levantar para ver se ele está com frio, você vai levantar para ver se está passando mal, você vai levantar depois para ver se ele está com namorada no telefone, se ele está vendo outras coisas no celular. São fases, são fases. Mas o que você pode aprender com cada fase? As fases que vão vivendo não voltam. Passou, acabou, a gente não tem como voltar e falar assim, nossa, eu vou conseguir recuperar isso aqui que eu perdi com meu filho. Não vamos recuperar. Entenda que o dia que você não conseguir fazer nada, tá tudo bem, deixa a casa do jeito que tá. A casa vai ficar, porque se você partir de hoje para amanhã, a casa não vai ficar arrumada, a casa não vai ficar limpa. E outra, suas coisas vão tudo ser doadas, porque ninguém vai ficar com aquilo dali. De coração, vão ser tudo doado. Vamos dar, porque já morreu mesmo, então vamos usar, vamos gastar. Então, não fique presa a poucas coisas, não fica presa à casa que está arrumada, não fica presa porque eu me programei para limpar tal dia e não deu, aí a gente passa assim, fica desesperado. Gente, vocês olharam o meu sofá aqui, tem roupa que eu tirei do varal, eu falei, hoje eu não vou dobrar, não tenho tempo para dobrar, amanhã eu dobro. E para mim tá tudo bem, sabe? Não deu para fazer comida, vai, pega da sogra, liga para não sei quem. Viva um dia de cada vez, mas viva plenamente, viva com seus filhos. Sabe, a maternidade, ela te traz isso, você aprende com a criança de uma outra forma, porque eles falam para você, né? Eles mostram para você aquilo que eles não conseguem expressar, mas em desenho eles falam. Meu filho mesmo, essa semana, me deu uma cartinha. Tem dias que a minha mãe tá triste. E por mais que você mostre que você tá bem, zen, tá nada. Sabe? Viva a sua vulnerabilidade, mas com autorresponsabilidade. Se a Diana me ataca, é porque eu permiti ela me atacar. Se eu ofendo a Diana, é porque eu permiti, porque ela me permitiu ofendê-la. Porque se ela colocar limite, se ela falar aqui não, aqui é minha praia, aqui é minha área, você não me atinge,
eu não vou fazer. A autorresponsabilidade é para todas as áreas da nossa vida. Nossa felicidade, nossa saúde, nossa alegria, nossas tristezas. E nós temos que vivenciar tudo isso com autorresponsabilidade. Ah, eu estou muito triste hoje, eu vou ficar o dia inteiro prostrada na cama chorando. Não, vou viver só algum tempo. Eu vou chorar uns 2 horinhas, que eu acho não é muito por causa da ruga, né? Mas tudo bem. É, mas eu vou chorar só aquele pouco. Depois, meu amor, eu levanto, jogo uma água gelada no rosto, boto, saio, vamos rodar por aí. Sabe? Come aquele chocolate gostoso, aquele bolo, e vai viver, porque a gente não tem como mudar o outro. A gente muda a gente, nem os nossos filhos. Sabe? E uma coisa muito importante é que muitas mães fazem. Você parece com o papai. Você Já parece com a rotula aí, né? titia. Vo- Gente, olha só, a Diana não parece com o pai, nem com a mãe, nem com a tia, nem com o irmão. A Diana é uma só. Ela tem a essência dela, tem a autonomia dela. Os meus filhos, cada um é cada um. Eles não se parecem um com os outros. São totalmente diferentes, são irmãos, mas têm personalidade, têm gosto diferente, têm jeito de dormir. Cada um é diferente, nós somos únicos. Deus é tão perfeito, né, que ele fez isso. Cada um é cada um. Então, por favor, não rotulem as crianças que parecem com o tio, com o pai, porque eles começam a fazer o que os pais fazem. Se meu pai é advogado, eu vou ser advogado, mas vou ser muito foda advogado, porque meu pai é assim. E aí o sonho dele, às vezes, se perde, ele não sabe quem ele é. Quem é você? Ah, eu sou advogado, muito. E teu pai? Meu pai também. E aí você começa a linkar. Ele não é o que ele quer. O que ele queria ser era professor de educação física, é isso ou aquilo. Mas o pai, né? O herói. A mãe é médica, a mãe é aquela médica que salva todo mundo e, na verdade, médico nem enfermeiro salva ninguém, a gente ajuda. Para quê? Mas a mãe escolheu, é a profissão da mãe, não é a profissão do filho. Então não cobrem dos seus filhos que eles sejam grandes profissionais, porque se você dá liberdade, se você dá linha pipa, eles vão escolher o que eles querem e você vai ter muito mais sucesso como mãe do que se você cobrasse. Né? Então, são aprendizados que nós vamos tendo. Eu acho que é até para a gente, né? A gente está chegando ao finalzinho da nossa live maravilhosa aqui. Um papo tão gostoso que nem vai percebendo a hora, né? Vai fluindo. Eu acho que você trouxe exatamente isso, né? A gente já tem uma tendência de rotular mesmo. E a gente até também de brecar os nossos filhos no que eles querem ser, né? Muitas vezes eles se colocam em posições, eu quero ser isso. Não, isso não. Então a gente já começa aí, porque a gente se cobra tanto que a gente precisa ser perfeita como mães, que decidir por eles parece o caminho mais fácil. É como educar, né? Às vezes muito mais fácil você dizer exatamente o que teu filho tem que fazer durante o dia, enquanto você está fazendo as tuas coisas, porque é o caminho mais fácil do que sentar, conversar, entender, né? Às vezes tem os porquês e a gente não tem paciência de responder, não, vá lá assistir televisão, vá lá. Então, assim, tudo isso é um peso e assim, vale a gente refletir como nós queremos educar e ensinar os nossos filhos, até para que eles não se cobrem tanto como a gente muitas vezes faz, né? No papel de mãe, principalmente. A gente que tem filhas meninas, mulheres, tem esse papel que a gente já transfere para elas, que a mulher tem que cozinhar, que a mulher tem que ficar dentro de casa, que a mulher tem que isso, a mulher tem que aquilo. Ah, o homem é isso, o homem é aquilo. Então, assim, eu acredito muito nessa autorresponsabilidade que você trouxe, que sim, somos realmente 100% responsáveis pelas nossas escolhas e sim, somos 100% responsáveis pela orientação, pelo ensinamento, pelo educar, pelo direcionar, não por escolher a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos vão fazer as escolhas deles, dentro do que eu ensinei, dentro do exemplo dentro de casa, dentro dos valores, dentro de uma base, né? Eu acho que a gente entender esse nosso papel de responsabilidade, e a gente também olhar para nós enquanto mulher e não só enquanto mãe, que a gente tem nossas vontades, a gente tem nossos desejos, a gente tem nossos momentos de fraqueza, de fragilidade, a gente tem nossos momentos que a gente quer ficar quietinha, ou a gente quer realmente fazer algo por nós.
se respeite, né? Aceite isso, faça, se permita, como você falou, vai comer um chocolate, vai tomar um banho mais demorado. É difícil conseguir? Pode ser que sim. A realidade de uma mãe com 3 filhos é complicado. Talvez uma realidade como eu, que é eu e a Maria, onde eu vou, eu tenho que carregar. Mas, assim, buscar algumas alternativas, mesmo que sejam horários diferentes, se permitir realmente viver enquanto mulher também, não só enquanto mãe. E tá tudo bem também se sair fora da rotina, fora do combinado. É o que você falou. Talvez a gente precisa olhar mais ou menos ter, menos fazer e mais ser, mais viver, vivenciar. Porque, assim, a vida, ela é realmente, principalmente agora nesse cenário, a gente vê que ela é tão curta, ela é tão momentânea, ela é Muito. tão fora do nosso controle. Então, acho que aqueles momentos que a gente pode realmente, de fato, viver com intensidade, com amor, com prazer, com os nossos filhos, com a nossa família, conosco mesmo, se permitir fazer coisas que gostem. E as outras coisas, elas vão se encaixando. E tá tudo bem se não for hoje, vai ser amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 semanas. Mas o ser, o presenciar, o viver é agora. Então, para que se cobrar tanto? Né? E uma outra cobrança que a gente traz forte para os nossos filhos, tem que terminar e fazer a faculdade, tem que... porque tem, né? Eu acho que tirar um pouco o ter e ser e deixar a gente deixar a vida realmente ser mais leve, isso tira um pouco desse peso de se cobrar tanto como a gente se cobra, né? E também fazer nossos filhos se cobrarem menos, né? Porque hoje até se a gente for falar assim para o É. filho nosso, não, não vai. Hoje você pode não ir para aula, mas não ir para aula, como assim? Né? E a criança já fica assim, como que eu não vou para aula? Minha mãe vai deixar eu ficar em casa? Então, até esse peso a gente carrega para os nossos filhos, uma obrigação de que se faltar um dia, ele não vai ser um bom aluno. Então, assim, são coisas pequenas. É ter a maternidade com leveza. É olhar para a maternidade verdadeiramente. A maternidade não vai ser plena, não vai ser perfeita. Vai ter altos e baixos? Vai. Você vai se enlouquecer? Vai. Mas entenda que a maternidade, ela tem o seu lado sombra, mas tem seu lado luz. Né? Você pode equilibrar os dois e a partir desse equilíbrio você consegue viver melhor. Não só para você, mas para o seu filho também. Por exemplo, eu levanto 4h30 da manhã e 5h30 estou na estrada pedalando. É o meu momento. Minha bicicleta e o tempo. Sabe, ali eu vou, viajo longe com a cabeça, respiro, converso comigo mesmo, converso com o meu eu. Foi o momento em que eu encontrei comigo, sabe? Sem estar com as crianças, sem estar me cobrando. E antigamente eu falava, pô, mas eu vou pedalar e eles vão ficar em casa? Como assim? Não, é o meu momento, porque depois que você se torna mãe, você não tem o seu momento. Você não tem, você pode deixar com a avó, com o vô, mas você não tem esse momento. Porque você sempre vai estar pensando no filho, é levar no médico, é fazer isso. Então você tem que tirar um momento que seja para você. Ah, hoje eu quero deitar no sofá e quero assistir um filme. Eu faço isso, hoje eu quero assistir um filme, acabou. Não vou fazer comida, não vou arrumar a casa, a cozinha, depois eu limpo. É vida que toca. Isso é viver a maternidade. Agora, filhos perfeitos, filhos cheirosinhos, filhos arrumadinhos, casa igual boneca, igual eu vivia, não, Isso não é quero mais, cansativo. porque isso estava me É um adoecendo. peso muito grande para ser É, carregado, né? cobrança. E depois você olha e fica tudo aí, né? Então, acho que, até para a gente fechar o gancho aqui da nossa live maravilhosa, estamos chegando aí no finalzinho. Que É, pena. que pena, é um tema tão gostoso, temos que fazer mais lives sobre isso. Mas eu acho que até para a gente encerrar, né? Então, acho que tire um pouco a bagagem, tire os rótulos, olhe para você com carinho, com respeito, olhe para você enquanto mulher e não só enquanto mãe. Eu acho que quando a gente quer, a gente faz, a gente não arruma desculpa. A gente sabe disso. Por mais difícil que seja, quando a gente quer, a gente faz. Então, acho que ter esse olhar, de ter esse carinho, de ter esse respeito, de resgatar o amor próprio, de fazer coisas que goste, de se cobrar menos, de viver mais o aqui e agora, viver o presente, viver na sua essência, eu acho que fica muito mais leve, fica mais tranquilo para nós, para os filhos, para a família, e todo mundo usufrui disso, né, amiga? O que você acha, né? Vamos encerrar aí Muito. nossa live. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. A maternidade é para se viver com leveza e nada peso. Tira as pedras da mochila que vocês vão viver muito mais. Se cobre menos, se ame mais. Liga o sinalzinho lá do Pi
E vivencie cada dia. Vocês vão ver que vai rejuvenescer e os seus filhos também. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Joga alguma coisa com ele. Tem o War, se vocês não conhecem, tem um jogo War. Joga com ele, joga baralho, joga o que for. Mas vivencie, porque essa fase vai passar. E aí, depois que passar, eles estiverem namorando, você vai falar, poxa, eu não vivenciei tantas coisas com os meus filhos. Fiquei arrumando Então, casa, fazendo todas as outras coisas. Lembre-se que a casa vão cuidar da casa, vão cuidar da roupa e você vai ficar, né? Então, deixa pra lá. Muito bom. Vai, jogou o War ontem, é maravilhoso. É muito bom. Eu amo A gente jogar. se reinventando aí das brincadeiras de forma que a gente esteja 100% presente mesmo, né? Rafa, minha querida, eu quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua sabedoria. Você sabe que você está no meu coração sempre. A tua imagem de anja vai ficar sempre aqui no meu coração. Você, de fato, é literalmente um anjo, uma bênção aí, uma mulher incrível, que eu tenho muita admiração. Os teus posts são realmente um acalento para mim e me faz cada vez mais querer ser uma mãe melhor. Nanda, obrigada por ter participado. As mamães que participaram aqui, muito obrigada. Eu acho que vale sempre essa troca, vale realmente depois compartilhar com uma mãe que precisava ter assistido essa live e não conseguiu estar aqui, tá tudo bem. Ó, teve outra aqui também, a Raquel. Raquel, muito bom ter você aqui também. Então, gratidão a todas. Vai ficar salvo no GTV. Compartilhe com as amigas, com as mamães. Beijo grande, minha querida. Fique com Deus, vocês. Beijo, gratidão. Gratidão a todas. Beijo. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau.